Bem-vindo de volta a mais um vídeo diário na contagem regressiva para o Halloween. E olha, esse aqui é assustador. Você já deve conhecer o esquema, mas se ainda não fez isso, apague as luzes, sente-se e aproveite. Assassinatos de Delphi. Em 13 de fevereiro de 2007, Abigail Joyce Williams e Liberty Rose German foram brutalmente mortas por um agressor desconhecido. Seus corpos seriam encontrados mais tarde perto da trilha Mon High Bridge, parte das trilhas históricas de Delphi, em Delphi, Indiana, posteriormente conhecidos como os Assassinatos de Delphi. As mortes de Abigail e Liberty chocaram o país, levando a inúmeras postagens nas redes sociais, cobertura da mídia e especulações sobre quem era o responsável e porquê. As garotas saíram para passear e foram deixadas a leste de Osei, Heartland Highway, por Kelsey, irmã mais velha de German Rose, por volta das 13h30. Lá, elas decidiram atravessar a área arborizada de Mon High Bridge, no distrito de Deer Creek. Às 12h07, uma foto aparentemente inocente foi postada nas redes sociais de German, mostrando as garotas atravessando a ponte. Infelizmente, essa foi a última vez que alguém as viu vivas. Por mais chocante e perturbador que isso fosse, a fotografia se mostraria uma peça importante de evidência na investigação subsequente que se seguiu. Quando as garotas não apareceram para encontrar o pai de Germana no horário combinado, às 15h15, elas acabaram sendo dadas como desaparecidas às 17h30. Infelizmente, os piores temores dos pais se concretizaram quando as equipes de busca e resgate encontraram os corpos das duas garotas no dia seguinte, a cerca de 800 metros da ponte abandonada. Por 5 anos, as famílias tiveram que suportar a tortura de não receber nenhuma pista, suspeitos ou prisões. Isso gerou frustração e medo em toda a comunidade, já que a polícia acreditava que o assassino era um morador local. Retratistas criaram imagens com base em relatos de vizinhos que viram alguém na área, mas os perfis resultaram diferentes. No entanto, a evidência mais importante veio na forma de um vídeo granulado gravado por volta da mesma época da postagem de Libby nas redes sociais. Uma imagem estática havia sido divulgada ao público a partir da gravação, mostrando um homem andando atrás das garotas, usando um chapéu, jeans e uma jaqueta azul escura. Chamado só de Cara da Ponte, o suspeito responde a Libby ao ouvir "Não há caminho", dizendo "Desçam a colina". O perseguidor seria revelado como Richard M. Allen. Um homem local foi preso e acusado dos assassinatos após ser citado como possível suspeito em uma denúncia à polícia. Após vários desdobramentos legais, o julgamento começou em 18 de outubro de 2024. Os promotores disseram que ambas as garotas tiveram as gargantas cortadas. Williams foi encontrada com as roupas de German e Libby nua, próxima dali. Uma bala calibre 40 não disparada foi achada entre os corpos e depois ligada à arma de Allen pela qualidade e quantidade de marcas, segundo o perito da polícia. Também foi confirmado que Allen confessou os assassinatos em diversas ocasiões enquanto estava preso. As pessoas para quem ele contou foram sua esposa, sua mãe, membros da família, o diretor da prisão e o psicólogo que o atendeu na prisão, outros funcionários da prisão e outros detentos. De acordo com a promotoria, Richard Allen foi considerado culpado em 2024 e condenado a 130 anos de prisão. As imagens e áudios do vídeo assombrarão para sempre as famílias das meninas que sofreram horrores nas mãos de um maníaco sádico. Que descansem em paz. A teoria da fita de pedra. Você já se perguntou por que alguns lugares parecem assombrados enquanto outros não? Por que alguns lugares têm mais atividade paranormal que outros? Por que pessoas de origens ou épocas diferentes relatam experiências parecidas no mesmo lugar? A teoria da fita de pedra explica a sensação de ser assombrado por forças invisíveis. Uma hipótese intrigante e controversa que sugere que eventos humanos emocionais e traumáticos podem ser gravados e posteriormente reproduzidos no ambiente. De acordo com essa teoria, uma energia emocional ou psíquica intensa, como medo, tristeza ou raiva liberada durante eventos significativos, pode ficar impressa nos ambientes ao redor, particularmente em materiais naturais porosos como calcário, granito ou quartzo. Acredita-se que esses materiais funcionem como uma fita magnética, armazenando impressões de sons, movimentos ou atmosferas. E quando gatilhos ambientais ou psicológicos se alinham, como mudanças na umidade, campos eletromagnéticos ou o estado mental de um observador receptivo, a energia gravada pode ser reproduzida, causando aparições, vozes desencarnadas ou assombrações residuais. A teoria não é nova.
Proposta no século XIX por intelectuais como Charles Babbage, Eleanor Sidgwick e Edmund Gurney, buscava explicações naturais para fenômenos sobrenaturais. Recentemente, ela ficou popular com o filme da British Broadcasting Corporation de 1972, A Fita de Pedra. Se a teoria for verdadeira, isso poderia explicar o motivo. Lugares de assassinatos, mortes violentas ou eventos inexplicáveis, como campos de batalha, hospitais ou casas onde houve crimes, costumam ser vistos como assombrados. Acredita-se que essas assombrações sejam memórias do que aconteceu em vez dos espíritos dos falecidos. A teoria também explica porque algumas pessoas são mais sensíveis à atividade paranormal. Talvez o estado mental delas facilite essa vivência. Agora vale ressaltar que, apesar de sua narrativa cativante, a teoria da fita de pedra continua sendo especulativa. Não existem evidências científicas de que pedras ou outros meios físicos possam registrar ou transmitir experiências sensoriais ou emoções, como propõe a teoria. Estudos geológicos e físicos não encontraram um mecanismo que permita tais gravações ou sua reprodução diante de observadores humanos. No entanto, acho que todos concordamos que a teoria da fita de pedra é interessante e realmente se alinha com assombrações conhecidas de eventos traumáticos do passado. O vampiro adolescente é difícil acreditar que uma criança queira crescer e virar vampiro. Mas para Matheus Hardman era exatamente o que ele queria. Ao chegar à adolescência, virar um vampiro da vida real virou uma obsessão mortal. Matheus vivia em uma vila tranquila em Anglesey, no norte do país de Gales, e aparentava ser um garoto comum. Ele perdeu o pai quando era jovem, mas aqueles que o conheciam diziam que isso não parecia afetá-lo. Cresceu feliz ao lado da mãe, que era enfermeira. Na escola, Matheus era dedicado e bem comportado, apesar de ser disléxico, e quando saiu da escola, começou a faculdade em Bangor. Ele tinha muitos amigos e fazia coisas típicas de adolescente, como jogar videogame, ouvir música e sair com colegas. Mas, sem que ninguém soubesse, Matheus desenvolveu uma fixação por vampiros a tal ponto que ficou convencido de que essas criaturas existiam. Seus pensamentos predominantes eram: como eu me torno um vampiro e como eu me torno imortal? Matheus decidiu que precisava sacrificar outro ser humano para descobrir. A única pessoa que tinha uma ideia sobre sua fixação era a namorada adolescente de Matheus, uma estudante de intercâmbio alemã. Na época, ela não sabia até onde ele levaria sua obsessão. Ela lembra que Matheus dizia que a área era perfeita para vampiros caçarem vítimas. Como ele dizia, os moradores eram tão velhos que ninguém estranharia se morressem. Ele tentou convencê-la de que era uma vampira, implorando para que o mordesse e empurrando o pescoço na boca dela, gritando para que cravasse os dentes nele. Apesar de achar exagerada a obsessão dele por vampiros e acreditar que era só uma brincadeira, ela não imaginava o quanto ele levava isso a sério. Matthew realmente acreditava que vampiros existiam. Ele estava decidido a entrar na comunidade secreta e executar seu plano para realizar a ideia bizarra. O alvo era Mabel Lyshon, viúva de 90 anos que morava perto dele e que conhecia por ter sido seu entregador de jornais. Matthew planejou meticulosamente o que ia fazer. Na noite de 24 de novembro de 2001, Matthew invadiu o bangalô de Mabel enquanto ela assistia televisão em sua sala de estar. Ele se aproximou por trás e atacou brutalmente a senhora com uma faca, esfaqueando-a 22 vezes. Matá-la foi só o início do sacrifício ritual. Após a morte de Mabel, ele drenou um pouco do sangue dela em uma panela da cozinha. Ele bebeu um pouco do sangue, arrancou o coração dela e o colocou em uma panela sobre uma bandeja de prata. Matheus então posicionou 2 atiçadores de latão aos pés de Mabel, em forma de crucifixo, e colocou um castiçal no chão perto do corpo dela, equilibrando uma vela vermelha na lareira antes de sair da casa. Na manhã seguinte, a cuidadora de Mabel ficou horrorizada ao encontrar a cena grotesca ao levar o almoço de domingo para ela. Chocados, os policiais imediatamente iniciaram uma caçada, e um dos policiais disse aos jornalistas: "O diabo esteve em Anglesey Little." Eles sabiam que o diabo era o rapaz local discreto que morava ali perto? Matthew Hardman foi rapidamente implicado por várias evidências, como seu DNA na cena e sangue de Mabel na faca guardada em seu quarto. Ele foi condenado à prisão perpétua e ainda está preso. O motivo para o crime horrível foi a atração irresistível de Matthew pela mitologia do vampirismo e a busca pela imortalidade. Isso mostra que nunca sabemos o que se passa na cabeça de alguém. Para quem conhecia Matthew, ele parecia um garoto normal, mas escondia uma obsessão grotesca, o que faz deste caso algo digno de pesadelos.
pé grande visto em Washington. O vídeo foi publicado no Twitter e no site do jornal Billingham Herald em janeiro de 2020. Desde então, ele foi carregado e discutido em vários tópicos do Reddit e fóruns paranormais. O vídeo inicialmente parece falso e obscuro pelo contraste em preto e branco e pelo movimento das figuras à direita. No entanto, muitos acreditam que isso é, na verdade, uma evidência em vídeo de um pé grande. O vídeo foi capturado em Sherman Pass, na passagem para a vida selvagem da I-90 no estado de Washington. A região é montanhosa, com muita vegetação e inclui a comunidade não incorporada de Hayek. O último censo apontou que só 311 pessoas viviam na região. Devido à sua elevação, a área apresenta temperaturas significativamente mais baixas, recebendo muito mais precipitação e neve. Clima continental úmido significa que os invernos são extremamente frios, úmidos e com muita neve, enquanto os verões são quentes e relativamente secos a cada ano. A área é um ponto de encontro para snowmobile, parapente e asa delta, especialmente ao longo da crista e com pouso no lago Quixelas. Também parece ser um território frequentado por uma das criaturas mais procuradas, um Sasquatch. O vídeo mostra o pé grande andando no topo de uma montanha. Muitos já negaram as imagens, alegando que a altura, braços e movimentos indicam ser humano, não animal. Outros questionam porque uma câmara está perfeitamente posicionada na região em primeiro lugar. Agora, vale ressaltar, e é digno de consideração, que a conta do Twitter do Departamento de Transportes para a área. Eles compartilharam o vídeo, afirmando que acham que o pé grande está circulando pela montanha. Autoridades orientaram motoristas a ficarem atentos ao pé grande e manterem faróis acesos após o amanhecer para melhor visibilidade. Fique atento ao pé grande nas áreas com água parada e fique animado, porque o fim de semana chegou, foi o que publicou a conta do Twitter. O que você acha? É piada ou pode ser a evidência que buscamos? Não dá para negar que uma grande parte da população acredita no pé grande. A pergunta é, e você acredita? Câmeras de segurança da família Jameson. A família Jameson, Bob, sua esposa Sherilyn e sua filha de 6 anos, Madison Stormy Starr, moravam em Eufaula, Oklahoma. O desaparecimento deles em outubro de 2009 e a descoberta dos restos mortais anos depois é um dos mistérios mais assustadores e intrigantes da história recente do crime real americano. Nos meses anteriores ao desaparecimento, Bob e Sherilyn enfrentavam forte pressão emocional e financeira. Bob sofreu um acidente de carro e recebia benefícios por invalidez, enquanto Sherilyn enfrentava transtorno bipolar e, segundo relatos, parou de tomar a medicação. O casamento deles enfrentava dificuldades e era descrito como turbulento por amigos, apesar da dedicação à filha Madison. A família era reclusa, passava quase todo o tempo junta e pouco interagia com outros. Em 8 de outubro de 2009, os Jameson foram à remota montanha Sam Boys, perto de Red Oak, Oklahoma, em sua caminhonete branca. Eles estavam supostamente procurando um terreno para comprar, com a intenção de se mudarem para lá e começarem uma nova vida na floresta. Um amigo que já os havia acompanhado em viagens desse tipo mencionou que Bobby estava carregando uma maleta cheia de dinheiro, embora os motivos para isso fossem desconhecidos. Os Jameson foram vistos pela última vez com vida nas imagens das câmaras de segurança de sua casa. As câmaras mostraram o casal indo e voltando entre a casa e a caminhonete, levando pertences com rostos assustadoramente inexpressivos. Dê uma olhada. Os investigadores disseram que as imagens eram estranhas, mostrando a dupla em transe, como se estivesse atordoada ou sob influência de algo. 8 dias depois, em 16 de outubro, caçadores acharam o caminhão da família abandonado em uma trilha na montanha. Havia carteiras, celulares, mapas, sistema de posicionamento global e uma bolsa de banco com $32.000 em dinheiro. O cachorro de Madison, Maisie, estava vivo, mas faminto. Não havia sinais de luta. Os casacos e sapatos da família ainda estavam na caminhonete, sugerindo que eles não planejavam ficar fora por muito tempo. A descoberta desencadeou uma busca maciça envolvendo centenas de policiais, equipes de resgate, cães farejadores e helicópteros.
Foram vasculhadas mais de 30 milhas quadradas, mas nada dos Jameson foi achado. Diversas teorias apareceram. Eles podem ter-se perdido e morrido de exposição ou terem sido assassinados. A suspeita recaiu brevemente sobre o pai afastado de Bobby, Bob Dean Jameson, que os havia ameaçado. Mas ele estava com a saúde debilitada e morreu mais tarde naquele ano. Nenhuma evidência o ligava ao caso. Moradores suspeitaram de drogas após resíduos de metanfetamina serem achados na casa, apesar de não haver provas de uso ou venda pelo casal. Outros citaram crenças espirituais. Os Jameson achavam que sua casa era assombrada. Sherry Lynn supostamente escreveu mensagens para afastar espíritos malignos, e Bobby contou a um pastor que fantasmas viviam em sua casa, acrescentando um toque psicológico arrepiante. O caso ficou parado até 16 de novembro de 2013, quando caçadores acharam restos esqueléticos a cerca de 5 quilômetros do caminhão. Testes forenses confirmaram que eram Bobby, Sherilyn e Madison. Os corpos estavam juntos, de bruços, sem roupas ou objetos pessoais, e a causa da morte não pôde ser determinada. A especulação continuou. Foi assassinato seguido de suicídio, crime ou morte acidental por hipotermia? Nenhuma arma ou prova concreta surgiu. O dinheiro, as imagens estranhas e o comportamento bizarro mantiveram o caso envolto em mistério, e até hoje as mortes da família Jameson seguem sem solução. Então é isso para este vídeo. Obrigado por assistir, fique seguro e eu te vejo aqui de novo amanhã para mais um vídeo.